Fortaleza empata com o São Paulo no Campeonato Brasileiro. Sai de campo pela 10ª vez seguida sem saber o que é uma vitória. Mas não é nenhum absurdo a gente dizer que o time de Vojvoda finalmente voltou a evoluir, a ser competitivo. É sobre esse São Paulo 0, Fortaleza 0 que a gente fala aqui no canal do Caio Costa. Antes a gente continua com essa ideia sobre o empate entre São Paulo e Fortaleza pelo Campeonato Brasileiro lá no Morumbi, mostrando que o Fortaleza é realmente uma pedra no sapato do tricolor paulista. Mais uma vez o Vojvoda sai do Morumbi sem saber o que é uma derrota, mas um resultado que pouco influencia, na verdade, na situação de tabela do tricolor. Eu queria agradecer a cada um de vocês que está inscrito aqui no canal. Muito obrigado mesmo. E se você não está inscrito, caiu meio de paraquedas, por favor, se inscreva. Estamos falando sobre futebol o tempo todo por aqui. Deixa o like, deixa o hype, sabe como é que funciona. Quem já está por aqui sabe como é que é. E finalmente também dê sua opinião, afinal de contas, esse jogo, Fortaleza e São Paulo, tem muita coisa que a gente pode conversar. Fortaleza veio a campo com um time interessante, sem ter um meio de criação, afinal de contas, Pochettino voltando de lesão, Caleb não tem mostrado serviço, Luca Prior ainda é muito jovem, para um jogo no Morumbi, mas antes de qualquer coisa, antes de falar de peças individualmente, é preciso elogiar a entrega, a disposição e a concentração do Fortaleza no jogo. Fortaleza foi um time muito atento desde o primeiro minuto, brigando a cada bola, neutralizando muito bem o São Paulo. Quando perdia a bola, rapidamente ia por marcação-pressão. Quando não conseguia fazer essa marcação-pressão, rapidamente conseguia compactar embaixo. O São Paulo, no primeiro tempo, basicamente não conseguiu chutar ao gol do João Ricardo. Enquanto o Fortaleza, sim, com transições e velocidade, conseguia pelo menos chegar perto da área do São Paulo. A primeira grande chance, inclusive, do jogo é com o Breno Lopes, aos 8 minutos, onde ele recebe uma jogada de ataque do São Paulo. Pikachu chega pelo lado direito, bate no gol, é travado pelo Wendel na hora da finalização. Um Fortaleza que se defendia muito bem com 2 linhas de 4 e também agredia com 2 linhas de 4. Martins aberto do lado esquerdo, Pikachu aberto do lado direito, o que dava a Lucero e Breno Lopes muito mais liberdade para atuarem em cima da defesa do São Paulo. É claro que não foi um jogo de grandes chances, não foi aquela coisa plasticamente interessante de se assistir, mas se assemelhou muito ao grau de competitividade que a gente viu do Fortaleza em temporadas anteriores. Aquele jogo que o adversário não conseguia encaixar nenhum ataque ofensivo e o Fortaleza nos contra-ataques, nas transições, conseguia ser mais eficiente. Na volta do intervalo, o São Paulo tentou executar uma pressão. Só um parênteses, termina o primeiro tempo com 7 escanteios para o Fortaleza e nenhum para o São Paulo, o que mostra que mesmo com a ideia de neutralizar o São Paulo, o Fortaleza não abria mão do ataque. Faltou mais poder de definição, que é um dos problemas do Fortaleza nessa temporada do Campeonato Brasileiro, na temporada em geral. Né? Gente que definia em jogos do ano passado não está conseguindo definir a favor do Fortaleza nesse ano. No segundo tempo, logo no começo do jogo, o jogo ficou um pouquinho lá e cá, o que era péssimo para o Fortaleza, porque você fica nessa transição lá e cá o tempo todo, invariavelmente você vai se descompactar na defesa. E foi aí que o São Paulo quase marca com o Lucas Ferreira. O João Ricardo faz uma grande defesa. Depois o jogo normalmente se acalma, o Fortaleza continua, se não tinha mais tanta transição como no primeiro tempo, controlava, o jogo não tinha muita coisa. Só que aí repito, quando você está nessa ideia, você não pode dar o espaço para o toma lá da cá. E foi justamente numa dessas, uma jogada que o Gustavo Manchi descola, um belo um lançamento para o Mancuso não consegue dominar, o São Paulo em 3 toques entra na área do Fortaleza, pênalti para o tricolor paulista. E aí brilhou de novo o João Ricardo defende o pênalti cobrado pelo Ferreirinha. Zubeldia mexe no São Paulo, acha até que foi um pouco ortodoxo, manteve, por exemplo, o Ferrarese como lateral direito, o Ferrarese é zagueiro, o jogo inteiro, o Wendel tinha muita dificuldade para jogar daquele lado, mas lançou o Luciano, colocou o Rian Francisco, colocou o Lucas Moura, mas não criou. Não criou. A última grande chance do São Paulo é justamente o pênalti perdido pelo Ferreirinha. Quem ainda faz algum susto é o próprio Fortaleza. O Marinho quase finaliza, o Davidson é travado na hora H, a defesa do São Paulo bateu muito cabeça num determinado momento ali do segundo tempo, e o que se esperava que nos 6 minutos de acréscimo ali, uma grande pressão, não aconteceu. O Fortaleza de fato conseguiu neutralizar. É claro que o torcedor quer que o time ganhe. É claro que o torcedor não aguenta mais escutar, isso aconteceu algumas vezes nessa série de 10 jogos consecutivos que o Fortaleza não vence. Tá melhorando, conseguiu jogar um pouco melhor, mostrou um pouco mais de repertório.
mas não está vencendo jogos. E é claro que isso incomoda e tem que incomodar. Mas é preciso também avaliar jogo a jogo, jogo a jogo. O jogo contra o Retrô, por exemplo, no meio de semana, foi um negócio pavoroso terça-feira. Pavoroso. Foi uma das piores partidas que eu tive que trabalhar esse ano e nos últimos tempos. Um negócio assim meio assustador. O jogo contra o Bucaramanga, por exemplo, Fortaleza tomou um castigo. Poderia ter vencido o jogo. Se tivesse o Iago Pikachu ter finalizado bem naquelas 2 chances que teve, teria vencido o Bucaramanga. E hoje, já que ganhou os pontos do empate contra o Colo-Colo, Fortaleza estaria com a faca e o queijo na mão para garantir vaga nas oitavas de final da Copa Libertadores. O jogo de hoje nem teve essa super chance, mas foi um jogo muito mais linear. Um jogo muito mais parecido que a gente já viu do Fortaleza em outras temporadas. Um time que não se abate quando o adversário está um pouco melhor, um time que entende o movimento de ter intensidade, de ter concentração quando o adversário tenta trocar passe, que neutralizou as principais peças do adversário. Então dá para ver um aspecto positivo desse jogo sim. Não é dar pirulita ao torcedor, não é querer vender uma imagem que houve uma super evolução, mas analisando friamente esse jogo contra o São Paulo, de novo, lembra o Bucaramanga um pouquinho, mais refino, mais poder de decisão que já apareceu em temporadas anteriores, o Fortaleza poderia de novo ter aprontado para cima do Tricolor Paulista dentro da sua casa. Para efeito de classificação, como eu falei, nem vale tanta coisa, é apenas um ponto. O Fortaleza precisa até ver os resultados da tabela, que poderia baixar um Z4, que seria muito chato, trabalhar com isso é muito complicado. Mas falando especificamente do jogo dessa sexta-feira à noite em São Paulo, não dá para criticar muito não. Voltamos a ver um Fortaleza competitivo. E tomara que as peças comecem a retornar. Hoje o Pochettino entrou no jogo. Se ele voltar a jogar bem, se torna uma opção interessante para a equipe que precisa seguir o processo de evolução, não daquela nada nem aquela queda que nós vimos no jogo contra o Retrô. De novo, agradecer a cada um de vocês que estão por aqui. Meu muito obrigado mesmo. Pedir de coração. Deixa o like, deixa o hype. E, por favor, use os comentários. Eu quero saber o que, é que você achou da atuação do Fortaleza, se você concorda comigo que houve uma evolução, para a gente trocar essa ideia. Afinal de contas, não é muito legal ser apenas um monólogo meu. É muito bom também ter o feedback de vocês. Deixa o like, deixa o hype, se inscreve. Estamos falando sobre futebol o tempo todo por aqui.